Está tudo ok? Aprendi a andar de bicicleta quando tinha cerca de 4 anos, em frente à loja da minha mãe. No início, depois, o- a bicicleta era sinónimo de liberdade, em que de bicicleta era quando eu e os meus colegas nos reuníamos e explorávamos a cidade. Era o nosso meio de liberdade, de deslocar do ponto A para o ponto B. Sempre fomos muito competitivos também. Sempre gostei de bicicleta, sempre gostei de natureza, sempre fui muito competitivo. E então, quando soube que existia competição de BTT, quis logo fazer. Tomei contato com o BTT de competição, pois dois primos meus faziam BTT de competição em Leiria, e então quis logo fazer. O meu pai meteu-me ali um pouco o travão e em boa hora o fez, que era muito cedo para entrar nesse registro, mas a fome foi sempre aumentando. Depois tive uma bicicleta já melhorzita quando andava ali no sétimo ano e fui explorando cada vez mais trilhos, tive mais uma queda ou outra, natural. Uh, mas só comecei com a competição mais ali no ano de 2002 e mesmo assim só fiz meia época como federado. Competição mais a sério, comecei ali em 2003, estava portanto no 11º ano. Ainda no secundário, então foi quando comecei a competir um pouco mais a sério e a equipa era a equipa da escola, do Centro de Estudos de Fátima. Pá, e era uma equipa muito sui generis, ou seja, vou já uma história muito rápida só para perceberem o nosso nível de organização. Mas foi uma equipa espetacular, foi a equipa em que eu me desenvolvi durante muito tempo. Primeira corrida da Taça Portugal que nós vamos fazer, eu ainda estava no escalão de promoção, amadores, não federados. E estamos a caminho de uma corrida que foi Crastuvens. E nós já estávamos a passar acima de Coimbra, aquilo era por aquela zona, e alguém sabe de perguntar quem é que vos disse que a corrida era em Crastuvens? E ficámos todos a olhar uns para os outros, ninguém sabia quem tinha dito aquilo. Alguém tinha lido num quadradinho numa revista, Bike Magazine na altura era bimensal, e ficámos todos a olhar uns para os outros que na prática ninguém sabia se existia corrida lá ou não. E a equipa, pá, era aquilo, basicamente um grupo de amigos com um leque de atletas muito novos, eu era mais novo, para atletas já Masters A e B, e todos nos ajudávamos todos uns aos outros, porque nós não tínhamos propriamente meios logísticos, e foi tudo basicamente aprendido com base em tentativa e erro. Eu não vim de escolas de ciclismo, não tive contacto com essa realidade, foi tudo basicamente aprendido com tentativa e erro. E isso deu-me, por um lado, fiquei com algumas lacunas a alguns níveis, mas também aquela fase do aprender, do saber como aprender, também me deu ali algumas ferramentas a esse nível. E foi uma equipa que tenho muitas saudades, tanto que foi desde 2012, tive ali um ano 2005 em que tive uma breve incursão numa outra equipa. Em 2009, no meu primeiro ano de elite, em que consegui o título de campeão nacional, foi com essa equipa. Portanto, foi uma equipa muito especial e tenho grandes amizades, mantenho grandes amizades dessa equipa. Hoje em dia ainda todos nos damos, cada um seguiu o seu caminho profissional, não é? Mas ainda nos damos todos, então é uma equipa que fica muito marcada, digamos assim. Entre outras, naturalmente, mas essa foi toda a gênese e desenvolvimento. É uma equipa que dá muitas saudades. Primeiro ir à seleção nacional, fiz uma prova, acho eu, em Espanha. 2004 foi 12º ano, foi ali uma situação em que queria entrar para a universidade, portanto tinha que estudar para ter média, não tinha estatuto de alta competição e consegui conciliar as duas coisas. Nesse ano venci a Taça Portugal, fui aos campeonatos mundiais. 2005 entrei então para a universidade, para o curso que eu queria, a Educação Física, sempre tudo relacionado com o desporto, toda a minha vida esteve relacionada com o desporto. Portanto, nesse ano de 2005, a ida para Lisboa, quando sais de casa da mãe, em que tinhas o jantar feito, aquela coisa toda, andei ali 2 anos um bocado à deriva. Nunca deixei a competição, mas é um ano em que ainda por cima foi essa mudança académica e de estilo de vida, e que coincide também com a passagem de Júnior para Sub-23. É ali um choque muito grande e demorei ali muito tempo a encaixar as coisas. No terceiro ano de Sub-23 já o consegui fazer, já consegui perceber a dinâmica entre a vida académica, o estudo e a competição. Nesse ano ganhei a Taça Portugal e fui campeão nacional.
2009 foi também um ano muito importante, que foi a passagem ao escalão Elite, e nesse ano também estava no quinto ano do curso, que coincidia então com o estágio pedagógico. Dava muito trabalho, mais até a nível burocrático. Só que foi um ano muito importante porque consegui concluir o estágio e consegui também meu primeiro título, o meu primeiro dos 8 títulos nacionais no escalão de elite, logo no primeiro ano, ao conciliar estas atividades todas, que foi muito importante. Acabando essa parte académica, terminando a faculdade, comecei a dar aulas de educação física em atividades de enriquecimento curricular, enquanto portanto, estava a trabalhar, quando tentava também a qualificação para os Jogos Olímpicos de Londres. E conseguimos essa qualificação mesmo à última. Os Jogos Olímpicos de Londres foram um marco, dos marcos mais importantes, quiçá o marco mais importante na minha carreira. E só depois disso, em 2013, é que consegui reunir os apoios privados para conseguir um projeto individual, um projeto em que me profissionalizei. E a partir de 2013, então, é que me consegui dedicar inteiramente à modalidade. Já depois de, portanto, naquele ano já tinha 4 títulos de campeão nacional em elite e a primeira vez dos Jogos Olímpicos. A partir de 2013, então, fui melhorando consistentemente os resultados internacionais. Esses resultados internacionais consegui, por exemplo, o 14º na Taça do Mundo de Albstadt, mais, ao todo, penso que foram 3 top 20 em Taça do Mundo, top 10 em europeus, e foi sempre por aí tentando evoluir mais. Todo este período aqui foi, no entanto, apoquentado por algumas lesões bastante graves, nomeadamente fraturas de joelho, clavícula. Tive bem a minha dose dessas lesões mais graves. Então foi sempre ali um processo de queda grave, cirurgia, recuperação. Era um processo ali que me dava um certo desafio, ou pelo menos a minha forma de lidar com aquilo foi mais uma parte de desafio. Ok, temos este problema, vamos resolver, quero voltar mais forte. Preferia, logicamente, não ter essas lesões, porque teria ali uma situação de evolução mais calma, mais consistente, mais tranquila. Não foi esse o processo, as coisas são como são, mas fui recuperando sempre assim. A pior de todas foi, sem dúvida, uma em 2018, uma Taça do Mundo em que fraturei o joelho na parte de dentro mesmo e tive ali muito tempo, tive basicamente a aprender a andar. Eu tive essa queda em final de agosto, em novembro ainda estava a aprender a andar a pé. Isto foi coincidido com a minha ida para a equipa profissional da Massy. Sinto que não consegui tirar todo o partido das condições que me ofereceram, porque tive um processo de recuperação durante todo o ano de 2019. 2020 estava prontíssimo para fazer uma época excelente, então tirando partido de todas as condições que uma equipa dessas daria. Tivemos ali aquele ano complicado para todos nós, que foi o ano de Covid, e a época basicamente parou de março até final de setembro, meados de setembro, acho eu. E ali em setembro simplesmente não consegui tirar o rendimento para o qual estive a trabalhar, não deu. Depois tive ali um processo numa equipa do Brasil, nesse processo também de passagem, portanto estamos a falar já de 2021, 2022, comecei a incorrer em outras atividades profissionais, tal como estava já como professor de Educação Física, estava também como treinador de outros atletas, portanto, passando um bocado já aquela fase de pós-carreira. E agora em 2023, penso que chegou a altura então de estou com muitas atividades neste momento. Adoro competir, adoro o processo, todo o processo tem, mas de facto não me consigo dedicar a 100% à modalidade que merece isso e eu sempre me habituei a fazer isso. Portanto, neste momento é a minha altura de fazer ter um ponto final em toda esta carreira de 20 anos. Penso que está na altura. Vai ser uma despedida que terá lugar em Avis, agora dia 24 de setembro. Não estou naturalmente na forma que queria para fazer essa minha despedida, mas ou seja, o contexto
que me leva a tomar esta decisão é um contexto que se mantém neste momento, portanto vou tirar partido dessa competição, aquilo que se diz, costuma dizer hoje em dia o Last Dance. Quero tirar partido disso de uma forma mais de desfrutar e despedir-me das pistas de cross-country. O sair da competição não é fácil, como é lógico, são muitos anos dedicados e tudo dedicado para a competição, mas não é um interruptor on e off, vai ser difícil. Então e agora? E agora a minha dedicação à modalidade não acaba por aqui, temos que esperar para ver um pouco